Esse vídeo é especial para você que pensa em mudar aqui para a República Tcheca. Nesse canal já falei sobre algumas vantagens de morar aqui, como o salário, que é muito bom, o preço das coisas no mercado é normal, o transporte é de excelente qualidade, só que agora a gente precisa colocar o dedo na ferida. Nós vamos começar a falar sobre... Atenção, é agora que o bicho vai pegar! Preço dos aluguéis na República Tcheca. Seu barriga, não me diga que o senhor veio cobrar aluguel. É sim. A gente precisa começar o vídeo aceitando que o custo de moradia é uma pedra no sapato no nosso custo de vida. Não só por causa do preço do aluguel, mas também pelo preço da energia, que em 2022 deu uma disparada. No final você vai ver que acaba compensando morar aqui e ainda vale a pena. Quando você está planejando a mudança e começa a pesquisar apartamento nos sites de imobiliária, o primeiro desafio que você vai ver é entender o sistema de cômodos dos apartamentos aqui. No Brasil a gente está acostumado pela quantidade de quartos. Então tem um apartamento de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, etc. Porque a gente já sabe que vai ter uma sala e uma cozinha também, né? Aqui, em vez de quartos, a gente conta a quantidade de cômodos e aí você dá a utilidade que você quiser. Por exemplo, tem 2 cômodos, você pode fazer 2 quartos ou você pode fazer 1 quarto e uma sala, é você que decide. Quando vocês pesquisarem nos sites de imobiliária, vocês vão achar um monte de sigla, que a princípio elas são confusas. Vamos dar uma passada nessas siglas começando pelo 1+KK. O apartamento do tipo 1+KK tem um cômodo só e ali tem tudo: quarto, sala, cozinha. O banheiro é sempre separado e não conta como um cômodo. E se você quiser ir pausando o vídeo para poder analisar com calma a planta, que eu estou deixando aqui o desenho, fique à vontade. O apartamento 1+1 é um cômodo para a cozinha e um outro cômodo para o resto. Mesma coisa, o banheiro aí é separado e tudo mais. O apartamento do tipo 2+KK é muito popular e ele é quase igual ao anterior, só que aqui eles tentaram fazer um dos cômodos parecer uma sala conjugada com cozinha. Aí o outro cômodo pode ser um quarto, por exemplo. O apartamento do tipo 2+1 também é muito popular, só que aí são 2 cômodos e mais um separado para cozinha. Geralmente um dos cômodos é um quarto, o outro é uma sala e aí o outro é a cozinha, O outro tipo de apartamento é o 3+KK, que ele não é tão comum, ele é composto por 3 cômodos, sendo que um deles é uma cozinha conjugada com uma sala. E aí os outros 2 podem ser um quarto, ou 2 quartos, O apartamento do tipo 3+1 são 3 cômodos e aí mais um separado para cozinha. Então aqui temos o que conhecemos no Brasil como um apartamento de 2 quartos, já que o terceiro cômodo pode ficar para uma sala, O apartamento do tipo 4KK e 4+1, eles seguem o sistema dos anteriores, São bastante adequados para pessoas ou um grupo de pessoas que pode alugar um apartamento grande e morar cada um num quarto. Ou para famílias grandes, Caso você tenha 2, 3 filhos, aí você pode ir para um apartamento que tem mais cômodos. Justamente porque 5+KK ou 5+1, 6+KK e 6+1, que são os tamanhos seguintes, o que vai aumentar é a quantidade de cômodos ou a quantidade de quartos, Então, quanto maior a família ou quanto maior a quantidade de pessoas que for morar junto, maior pode ser o apartamento. Bom, antes de começar a estudar então os preços dos imóveis, vamos dar uma revisada rapidinho nos valores dos salários aqui para que a gente possa comparar depois. Nesse vídeo eu não vou focar no salário mínimo, como eu fiz nos outros, mas sim no salário médio. O motivo é que os preços dos aluguéis aqui eles seguem o padrão do Brasil, que muitas vezes ultrapassam o valor do salário mínimo. Começando pelo salário mínimo, que na República Tcheca está em 16.200 coroas, o que em reais fica 3.353 na cotação de 25 de agosto de 2022. Já no Brasil, o salário mínimo continua mínimo, em 1.212 reais, que em coroas dá mais ou menos aí 5.800. E o salário mínimo tcheco continua sendo quase o triplo do salário mínimo brasileiro. Já o salário médio tcheco está em 37.900 coroas, que em reais fica mais ou menos 7.800. No Brasil, o salário médio está em mais ou menos 2.500, que convertendo para coroas dá 12.400 por aí. E guardem os valores do salário médio aí para terem uma noção prática quando eu começar a mostrar os valores dos aluguéis.
Vamos ver agora então como que é o preço médio praticado, né, de aluguéis aqui na cidade de Brno. Eu peguei esse preço num site, né, que elaborou um relatório sobre custo de vida aqui na cidade e considere que no centro o preço vai ser mais caro e nos bairros pode ser que seja mais barato. Uma coisa importante de se mencionar antes de começar a ver os preços é que existe aqui também uma taxa de serviços. Você paga o aluguel e os serviços. Quais são esses serviços? Água, luz, aquecimento, internet. Nem sempre internet, que às vezes você compra separado, como é o meu caso. O preço médio dos apartamentos grandes aqui, da taxa de serviços, é em torno de 5.000 coroas, que é um valor fixo que você paga todo mês, e 2.200 coroas para um estúdio, um apartamento menorzinho. Assim, um aluguel de 15.000, por exemplo, de um apartamento, custaria, na verdade, 20.000, né, se fosse um apartamento grande. 15.000 do aluguel mais 5.000 dos serviços. O sistema de cobrança é diferente do que estávamos acostumados no Brasil, a conta vem uma vez por ano, e o que a gente paga por mês é um valor fixo que é provisionado pelo dono do apartamento. Aí quando chega a conta no fim do ano fiscal, ele te mostra, né, o relatório, te devolve o que sobrou, né, o que você pagou a mais, ou ele te cobra o que faltou. Vamos ver agora alguns apartamentos que eu pesquisei nos sites de imobiliárias aqui de Brno. Eu nem vou deixar o link aqui no site porque não adianta, esses anúncios eles não costumam ficar no ar por muito tempo. Eu vou deixar o link das imobiliárias e aí, que se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar, né? E por que isso, né? Porque a procura por imóveis aqui é muito grande, tem muita gente de fora que vem morar aqui, então por isso que os anúncios não costumam durar muito tempo nos sites das imobiliárias, né? Para você que vem morar sozinho para cá e tem uma renda relativamente boa, um apartamento mobiliado com um cômodo pode custar a partir de 12.143 coroas por mês, com o valor de serviços incluso. Em reais, isso dá uns 2.500 por mês. E se você é casado ou casada e não quer ficar longe de seu cônjuge, um apartamento com quarto, sala, cozinha pode custar 19.155 coroas por mês, com o valor de serviços incluso. Em reais, isso fica quase 4.000 por mês. E se a sua família já cresceu e precisa de um quarto extra para uma criança ou um cachorro, um apartamento com 2 quartos, sala, cozinha, pode custar 21.155 coroas por mês, com o valor de serviços incluso. Em reais, isso fica quase 4.400. E se você é estudante ou um trabalhador precarizado e não tem ninguém para dividir a vida, o que você pode alugar é um quarto em uma residência compartilhada com outras pessoas iguais a você, por um valor aproximado aí de 7.000 coroas por mês. Em reais, isso fica em torno de 1.500. O que eu coloquei aqui no vídeo foram apenas alguns apartamentos, mas eu vou deixar na descrição do vídeo uma tabela, né, um post que fala sobre o preço de todos os tamanhos. E antes de continuar, eu queria que você me fizesse um grande favor, clicando no like ou gostei, não sei que idioma que você está usando, e inscrevendo-se aqui no canal, porque isso vai me ajudar muito a chegar em 1.000 inscritos, que é a minha meta atual. Aproveito para agradecer aos 150 amigos e amigas que já se inscreveram aqui e já participaram, né, comentando nos vídeos. Eu fico muito feliz quando vejo vocês por aqui, de verdade. Então agora que a gente já viu como que funcionam, né, os preços dos aluguéis aqui em Brno e como que é o salário médio aqui na República Tcheca, vamos ver como que isso impacta no nosso custo de vida e vamos comparar também com algum lugar do Brasil para ter uma noção assim da diferença. Para efeitos de comparação, eu vou usar dados do site expatizan.com, que reúne informações aí de muitas cidades. Eu escolhi uma cidade brasileira, né, a cidade de Campinas, que assim como Brno não é uma capital, mas tem uma atividade econômica e acadêmica muito relevante. Aqui em Brno não é tão caro quanto em Praga e em Campinas também não é tão caro quanto São Paulo. Acho que está equilibrado o jogo aí, né? Eu também vou considerar o salário médio para saber o impacto do aluguel no custo de vida. E de acordo com o site que eu mencionei, eu posso afirmar aí que a informação é coerente. O custo médio de um apartamento grande fora do centro da cidade é mesmo aí de uns 20.400 coroas e os utilitários em torno de 4.500 coroas, 4.600. Totalizando aí praticamente 25.000 coroas por mês. Em Campinas, o aluguel também fora do centro gira em torno aí de R$ 2.200,
com 710 de serviços, totalizando praticamente R$3.000 por mês de aluguel. Em Brno, a mordida disso no salário médio é de 66%, o que ainda permite uma sobra para as outras despesas. Já em Campinas, o salário médio não é suficiente para pagar um aluguel deste tipo de apartamento. Já para quem é estudante ou apenas quer morar sozinho num quarto alugado, em Brno isso representaria, considerando aí o custo de 7.000 coroas por mês de aluguel, 18% do salário médio, enquanto em Campinas, pelo preço médio aí de R$700 por mês, que eu achei nos sites de aluguel de quarto, isso representaria 27% do salário médio. Embora na conversão seja mais barato na cidade brasileira, quando a gente coloca o salário médio para jogo, uma cidade brasileira tão importante quanto Brno perde de novo, né? Em cidades do interior eu aposto que não é tão caro e você pode escrever aqui nos comentários como que estão os preços de aluguel aí na sua cidade. Resumindo, é barato aqui? Não, não é barato, mas tem lugares piores. E se você pensa em mudar para cá, apesar do valor elevado dos aluguéis quando se converte para reais, o salário acaba compensando e eu posso dizer que dá para ter uma qualidade de vida melhor do que no Brasil, mesmo com esse preço de aluguel. Além do aluguel e dos serviços, e começou a chover e eu não vou parar de gravar, nós temos também alguns outros custos, né? Por exemplo, o primeiro deles é a taxa do lixo. Cada morador da casa precisa pagar 670 coroas de taxa de recolhimento do lixo por ano, né? No nosso caso dá 2.010 coroas por ano, pois somos 3 aqui em casa, né? O que dá R$420 por aí. Só que se você compra o pacote anual do Vale Transporte, você ganha isenção. Então é como se eu tivesse 160 coroas de desconto do aluguel por mês, ou R$35 mais ou menos. Além do aluguel, serviço e lixo, a gente precisa pagar um seguro obrigatório da casa, tipo contra incêndio, né? É uma taxa anual, é obrigatório e a gente paga 671 coroas por ano, que é uns R$140. Eu estou usando essa informação pessoal aqui porque eu não achei, né, nenhum site que dê um preço padrão sobre isso. Eu acho que depende da casa, eles avaliam e cada dono sabe o quanto que custa o seguro da sua própria casa. E aí você tem que aprender, quando você for alugar, você tem que perguntar para o dono quanto que vai custar esse seguro. E ainda não acabou não. Se você mora no centro, os prédios eles foram construídos há centenas de anos, né? Então eles foram feitos numa época em que não existiam carros. Logo não vai ter garagem. Então você tem que estacionar na rua e para você poder estacionar na rua, um único carro, isso vai ter que custar aí umas 200 coroas por ano, que dá uns 41 reais. Só que não tenha carros e não tenha 2 carros. No próximo vídeo sobre carros você vai entender o motivo. E na hora que você for alugar pela primeira vez, que você for assinar o primeiro contrato, você vai ter que desembolsar uma grana a mais, porque além do primeiro aluguel, geralmente o dono do apartamento cobra um calção no valor de um mês de aluguel, porque é assim que funciona. Esse depósito ele diz que vai te devolver depois que você deixar a casa, mas existe uma controvérsia aqui. Os caras geralmente não devolvem, dizendo que tem custo disso, custo daquilo para cobrir um conserto. E você também vai ter que pagar uma comissão da imobiliária, que geralmente é um mês de aluguel também. Então, para morar num lugar que o aluguel custa 20.000 coroas por mês, o primeiro mês vai ter que custar 3 vezes isso, 60.000. A menos que você tenha sorte, né, de alugar sem uma imobiliária, sem um atravessador, que aí é quase como ganhar na loteria. E não adianta querer impor as suas condições. Aqui quem dá as regras é quem aluga, porque a procura é muito maior que a demanda. Então aceite tudo de cabeça baixa e diga sim, senhor, no final, pois quem tem que conquistar o coração do dono do imóvel é você. Acontece direto do dono do apartamento não ir com a cara da pessoa e simplesmente se negar a alugar. E o problema é seu. E como que a gente fez para alugar, né? Antes de mudar para cá, a gente já começou a procurar em sites de imobiliárias. Tem alguns sites que são sem atravessadores, né? Tipo um bazar, ou simplesmente anúncios que os próprios donos dos imóveis fazem, né? E aí você pesquisa e uma hora você dá sorte de achar um apartamento, assina um contrato e vai para frente. Aluguel é o que pega para quem vem morar aqui. O salário mínimo é o triplo do Brasil, mas o aluguel aqui ele segue a mesma proporção, né? Diferentemente da alimentação e do transporte, que foram os temas que eu já abordei antes aqui nesse canal. Porém, levando isso em consideração, acaba que mesmo assim vale a pena mudar para cá, né? Pois a gente acaba economizando nas outras coisas e sempre sobra, né, um pouco do salário. Coisa que no Brasil era bem mais difícil. E finalmente desvendamos esse tópico espinhoso, né, que vai fazer meus amigos que moram aqui contrair uma depressão. E se você mora aqui, não deixe de comentar, né, o que você acha sobre os valores de aluguéis praticados na nossa cidade. E o lado bom é que em Praga é pior. O outro lado bom é que agora com o trabalho remoto dá para ter uma casinha, né, dá para morar numa casinha mais para o interior, onde os preços são menores.
O lado ruim é que daqui a pouco quem é dono dessas casas no interior vai perceber isso, né? E vai aumentar o aluguel também. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E antes de ir embora, confere aqui os 2 vídeos anteriores que eu fiz sobre custo de vida, falando sobre alimentação e transporte. E aí você consegue ter uma ideia melhor de como é morar aqui na República Tcheca. Um grande abraço e valeu!